E o seu programa em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão. Lembrando a você que nos acompanha, que é sempre um grande prazer, é claro, estar na sua companhia, mas além do cabo, através da NET ou TV Multimídia, para você que está no Rio de Janeiro, pode também nos acompanhar pela nossa plataforma digital em tempo real, pelo www.redepremiumtv.com.br. Lembrando também que você pode conferir este programa e tantos outros pelo nosso canal no YouTube. Lá você encontra diversos materiais e todos os conteúdos aqui da nossa Rede Premium, tanto dentro do jornalismo quanto também dentro do entretenimento, e é sempre um grande prazer estar com você. E aí, Janaína, tá gostando do nosso programa? Muito bom. É muito bom, digo eu, né, de você estar podendo trazer esse conhecimento para a gente e ajudar as pessoas. A gente está falando de um tema muito importante aqui com a Janaína hoje, que é a questão da psicopedagogia, né? No primeiro bloco ela falou para a gente do conceito, falou para a gente da história, na onde surgiu o conceito da psicopedagogia, que vem lá da Europa. Para quem não sabe, não é só o psicólogo que pode fazer esse curso. Qualquer pessoa que tenha uma graduação pode fazer essa especialidade dentro da sua área, não é? Um tema que vem ajudar aí tanta gente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de quem precisa passar aí numa consulta, não é? Para identificar possíveis atrasos no entendimento ou o que é necessário para a criança que tem que passar por esse acompanhamento. Isso, né? Depois desse processo que são feitos com 16 sessões, o que é feito? Você levanta ali as hipóteses, né? O que acontece, que pode estar acontecendo para ter essa dificuldade de aprendizagem. E no momento que a gente fecha essas hipóteses, que é dada uma devolutiva para os pais, para a escola e para a própria criança também, existe depois um processo de trabalho, né? Então, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, se a gente pegar talvez um diagnóstico de déficit de atenção? Isso não quer dizer que ele tenha realmente uma hiperatividade, que ele seja TDAH, alguma coisa assim, mas ele está tendo um déficit de atenção. Algo está acontecendo que ele não consegue se concentrar dentro da sala de aula para ter um aprendizado. Então, nós vamos trabalhar isso. Nesse diagnóstico, geralmente, a gente consegue ter ideia se ele precisa de outros profissionais também. Tá? Então, como psicólogo, como fono. Então, é interessante que quando se tem esse encaminhamento, né, que a gente possa trabalhar junto, ter uma troca, né? Nem que for por marcar um encontro, por telefone, por WhatsApp, mas que você tenha uma troca de informações com esses profissionais referente a essa criança, para que a gente possa trabalhar com ela, né, tendo uma equipe que faça com que ela tenha esse desenvolvimento, esse aprendizado. Quando a gente fala do déficit de atenção, por exemplo, tem alguma coisa aí que ele não consegue aprender com impacto, que é essa atenção, nós temos vários tipos de atenção, né? Então, a gente tem atenção concentrada, a gente tem atenção seletiva, sustentada, alternada. Nós temos esses 4 tipos. A escola hoje pede que a criança tenha atenção concentrada, que é o quê? Ela senta ali e a professora vai passar as informações e ela vai fazer essa assimilação e vai fazer essa acomodação e ela vai ter esse aprendizado diante com a professora, explicação, atividades, né? Mas isso não quer dizer que toda criança tenha uma atenção concentrada, não é? E às vezes é muito fácil você ver criança em casa que assim, ela está lá, ela está assistindo a televisão, e aí ela está assistindo o desenho lá que ela gosta muito, sabe até as falas do desenho, porque eles nunca assistem uma vez só, né? Assistem sempre mais de uma vez. E aí ele sabe até a fala, tudo, mas ele está com o bonequinho dele aqui brincando. E aí a mãe está conversando na cozinha com a tia, ele sabe que a mãe está lá conversando com a tia da cozinha, sei lá, falando alguma coisa do irmãozinho. Mas isso não quer dizer que ele não esteja entendendo o desenho. Quando você pergunta para ele o que é que ele está, né? Você tá, o desenho aconteceu isso e aquilo, mas ele sabe ele dá conta de todos os estímulos. Então, isso não quer dizer que ele não tem atenção. Ele tem atenção, só não é concentrado.
né? A atenção dele é seletiva. Ele sabe tudo o que está acontecendo, os estímulos, mas ele seleciona uma e ele dá conta daquela uma. Mas ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas quer dizer, seria melhor assim? Essa seletiva é uma qualidade? Então, não tem receita, Henrique. Eu sempre brinco com isso. A gente não tem receita. O ser humano não tem receita. Tem que fazer de tal jeito, tal jeito. O que acontece é que a gente não tem, talvez, a escola não esteja preparada para receber essas crianças, porque não é uma só, essas crianças que têm outros tipos de atenção. Porque a gente também tem que pensar do lado da escola, né? Você imagina a professora com 30 crianças dentro da sala, tendo que ensinar para cada aluno, para cada grupo de aluno, uma forma diferente. Então, precisaria de uma outra estrutura de escola. Não a escola que a gente conhece hoje, de estar sentadinha no banco da escola. Então, teria que ter uma outra estrutura. Então, tem outras escolas que, por exemplo, elas fazem grupos de trabalho. Que esses grupos de trabalho são selecionados como essas crianças para ir em cada grupo? Geralmente por conta dessa atenção. Olha, então tem uma que é mais alternada, então fica esse grupo de criança que a gente trabalha de tal forma, tem outra que é concentrada, tem outro sei o quê, mas aí nunca é um professor só, tem outros professores, então tem uma outra dinâmica à escola. Muito interessante, hein? A gente está falando aqui de um tema muito interessante que é dentro da psicologia, uma parte que a gente trabalha com a educação, com o desenvolvimento do aprendizado da criança, e a Janaína está trazendo para a gente 4 formas de atenção nas quais boa parte da nossa sociedade não conhece, tem as suas diferenças e sim o seu grau de importância, né? Como por exemplo, a atenção concentrada, a atenção sustentada, a seletiva e também a alternada. Então ela acabou de explicar para a gente que existem crianças que prestam atenção nas coisas de uma maneira diferenciada. Isso não quer dizer que ela tenha um problema. Isso é uma qualidade individual de cada ser humano que na fase da criança, na fase infantil, começam a se manifestar. Uma coisa muito importante também, antes da Janaína concluir o seu entendimento sobre as formas de atenção, é ver também de que forma que a gente vai buscar um entendimento para o que está acontecendo com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com o nosso neto, não é? De repente o filho de um amigo. Antes da gente falar o que pode ser, a gente tem que tomar muito cuidado primeiro, para ver se de fato o que a gente está falando, que essa criança tem, ou o que essa criança está desenvolvendo, é aquilo que a gente está falando. E segundo, para a gente não falar na frente dela e ela se sentir muitas vezes complexada, porque a gente às vezes acha que a criança não está prestando atenção no que a gente está falando, não é? Mas como a Janaína mesmo acabou de dizer, a criança estaria assistindo o desenho, mas está ouvindo a conversa da tia, da mãe com alguém próximo, né? E acaba ficando ali com aquilo na cabeça. Minha mãe disse que eu tenho um transtorno, uma dislexia. Isso é muito ruim para o desenvolvimento da criança. Isso vai causar um bloqueio para ela. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né, Jana? É, isso mesmo, Henrique. A gente tem uma preocupação com a questão do rótulo, né? Então, como que isso é feito? Olha, depois de um diagnóstico, eu vou lá e vou falar assim, olha, a criança tem tal coisa. Eu coloco ali um rótulo nela. A família em si, a criança coloca... eu brinco, eu falo assim, coloca esse rótulo debaixo do braço e leva para o resto da vida, né? Não larga mais dele. E aí não é essa a intenção, né? O trabalho, o foco do trabalho é o quê? Entender o que acontece, que ela tem essa dificuldade de aprendizagem e trabalhar com ela porque que ela supere isso. Então ela não vai ficar passando por um psicopedagogo para o resto da vida, né? Ela vai se fortalecer, ela vai entender qual é a forma de aprendizagem, de aprendizado dela, e ela vai passar por isso. Depois que ela cria essa maturidade, tudo, ela está pronta para seguir a vida dela escolar e a vida mesmo em si sozinha, sem precisar que tenha o apoio de um profissional. Então é muito importante a gente ter também esse foco, né, esse objetivo de não rotular a criança, né? E ter esse cuidado, principalmente quando vai dar essa devolutiva para a família, né? Porque a família não é especialista. Então eu sempre falo assim, olha, o pai e a mãe, eles não fazem nada para prejudicar o filho, eles fazem aquilo que eles podem, né? O máximo que eles podem ali, dentro do entendimento deles. Então eles não são especialistas no assunto, então cabe ao profissional a dar essa orientação. Claro. Né? E aí a gente precisa, quando se
é fechado o diagnóstico, que tem a questão de ter outros profissionais envolvidos, ter a escola, é muito importante que a família também esteja engajada, né? Porque se estiver faltando aí um pilar, a gente vai ter uma dificuldade de ter um resultado aí com mais sucesso. Isso, com Sem certeza. dúvida. Janaína, fala pra gente agora das outras formas de atenção, porque eu estou muito curioso. Eu e o telespectador estamos curiosíssimos para saber, porque esses assuntos, inclusive no churrasco, rende muito, né? A hora que está todo mundo reunido ali, olha, eu assisti o Em Foco e a Janaína estava falando sobre tipos de atenção. Você conhece a atenção sustentada? Não, então pega uma cerveja para mim que eu vou te falar, né? Fala pra gente, desculpa a brincadeira. Não, imagina. Então, a concentrada é isso que a gente vem falando da questão tradicional da escola, né? Então, o que que é? Você tem lá o professor, ele vai estar explicando, você vai ter uma atividade para fazer a assimilação, então você vai se concentrar naquele objetivo e tá vendo aquele professor. Quando a gente fala de uma atenção sustentada, então é aquela pessoa que chega, e a gente se pega muito isso enquanto adulto, muitas vezes, você está assistindo a palestra, sei lá, tem 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, o sujeito consegue prestar atenção naquilo todo dia, ele sustenta essa atenção. A gente pode estar lá sentado, assistindo a palestra, mas às vezes dá uma desviadinha, né? Você dá uma mexidinha aqui, né? É verdade. Aí você vai pensar aqui no que você vai escrever, você dá a pessoa que tem essa atenção sustentada, ela sustenta essa concentração, essa atenção por muito tempo. Tem pesquisas de neurocientistas e psicólogos também, neuropsicólogos, que eles falam que hoje a gente consegue um adulto, no máximo, 15 minutos de uma atenção mesmo, né? Que depois você precisa ter um intervalinho e voltar de novo. E aí você pode estender por mais 30 minutos. Quando o professor escuta isso, coitado, ele já fica desesperado, né? Porque fala assim, agora o que eu vou fazer? Né? Se a minha aula tem 50 minutos, for depois do almoço, né? Tá perdido então, né? Ou à noite, depois do trabalho. Sim. Mas essa é a atenção sustentada, né? Você consegue sustentar essa concentração por bastante tempo. Muito bem. Aí a gente tem também a alternada, não é isso? A alternada. A alternada é aquela muito boa que, por exemplo, eu não tenho, né? Uma atenção alternada eu não tenho, que é aquela que você está aqui falando no telefone e vê alguém aqui perguntar para você alguma coisa. E o sujeito continua aqui falando com você no telefone, aí ele pergunta, você responde para ele aqui, mas você não esqueceu dele aqui, você continua ouvindo e entendendo o que ele está falando. Olha, essa é boa, hein? Então você consegue fazer essa, por isso que é alternada, né? Você faz essa alternativa. Eu não, por exemplo, eu não tenho isso, porque se eu estou falando no telefone, eu falo, espera um pouquinho, eu respondo para você e ainda volto e falo assim, peraí, o que você estava falando mesmo? Porque aí eu já apaguei isso daqui. Parece que a pessoa está falando chinês, né? Exatamente. Aí quem tem essa atenção alternada, ele consegue fazer isso com muita tranquilidade, né? Ou ele está ouvindo, ou ele até pede para a pessoa esperar um pouquinho, responde aqui, mas quando ele volta, então, não sei o que, como se não tivesse parado. Então essa é a atenção alternada. Muito bem. Eu, inclusive, quando eu estou mascando o chiclete, eu não consigo amarrar o cadarço. De jeito nenhum, nem adianta que eu tenho tirado a boca para poder amarrar. Brincadeira. Mas isso daí é psicomotricidade. Já é outra coisa, né? E tem a avaliação dentro de diagnóstico psicopedagógico, tem uma bateria de testes que a gente faz de psicomotricidade também. Que isso também está relacionado, por exemplo, quando a gente fala da atenção. Certo. Janaína, eu queria que você, primeiro agradecer, né, sua presença aqui, dizer que infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas pedir para você deixar aí a sua mensagem final, tá? A sua forma de contato também, e lembrando, né, da importância da atenção multidisciplinar que é feita lá dentro da Clínica Aura. Isso é importante a gente ter essa troca enquanto profissionais. Eu gostaria também de deixar aí, de ressaltar a questão, a importância da família, né, em relação a esse processo de aprendizagem da criança. Então, cada vez mais a gente está tendo as crianças indo para a escola muito cedo. Né? Então a gente precisa do apoio também da família, e tanto no processo, se a criança for precisar de um psicopedagogo e tudo mais, é necessário que os pais aí estejam engajados nesse processo. Né? Bom, nós estamos na Clínica Áurea, fica ali na Rua Nelson Camargo, número 351, ali no Jardim Agu,
próximo da Maria Campos. É aberta ali a partir das 8 horas, então quem quiser ligar lá, pode ligar. A partir das 8 horas já tem a secretária que vai estar atendendo vocês, né? É isso. Seu contato? O meu contato, meu celular é 991609866 e o meu e-mail é janaínaldsilva@gmail.com. É isso aí. Obrigado, Tá viu? bom, obrigada a você. Espero que você que nos acompanha tenha saído com mais um entendimento, mais um assunto aí para poder dividir com as pessoas, porque muitas vezes é a gente que precisa de algo. E às vezes não, às vezes é alguém que está próximo a nós. Então, conhecimento nunca é demais e você sempre encontra aqui no seu Em Foco, ok? Então, um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá!